sejam bem-vindos a mais um episódio do FACIPcast. E hoje nós vamos mergulhar em um mundo muito diferente para desmistificar um assunto aí. Afinal de contas, o animal peçonhento é mais assustador ou ele pode ser bom para a nossa sociedade e para o ser humano? E o que animal peçonhento tem a ver com o curso de farmácia? Nós vamos falar sobre isso no episódio de hoje, onde eu recebo aqui o coordenador do curso de farmácia, professor Fabrício Moreira Costa, e o mestre professor de biologia, Claudomiro Silva do Nascimento. Sejam bem-vindos, rapazes. Obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia. Então, para começar, vamos conhecer os dois? Vamos lá. Professor Fabrício, conta um pouquinho sobre você, há quanto tempo você atua como professor, se você atua em outras áreas também, onde você se formou, como que você veio parar na FACIP, conta para nós. Tá bom. Não que eu seja velho, viu? Mas vamos lá, né? Eu iniciei, me formei em 2002 em Goiânia e vim já para o Mato Grosso. Eu recebi uma proposta. Como eu sou do Goiás, divisa com o Mato Grosso, ali em Barra do Garça. E ali eu comecei a trabalhar. Naquela época, como tinha poucos profissionais, eu fazia de tudo. E até auxiliar médico em cirurgia eu já fiz. Então, trabalhei com a parte de análise clínica, trabalhei com tratamento de água, IML, mexia com cadáver também, trabalhei em drogaria, farmácia hospitalar, farmácia comunitária. Experimentou a farmácia de todos os jeitos. Todos os caminhos. Aí nesse percurso que eu me formei, eu fui me especializando na área de endemias, na área de análises clínicas, que até então era o meu ponto forte. E aí, a minha esposa também farmacêutica, ela passa num concurso aqui em Sinop, do estado. Bacana. E aí ela vem, eu ainda acabei ficando um pouquinho lá ainda, porque eu tinha muitos serviços, mas aí logo migrei, teve um concurso aqui em Santa Carmen, que é uma cidadezinha bem próxima aqui, passei e vim morar aqui na região. E aí logo eu comecei a dar aula aqui em algumas faculdades aqui em Sinop, em 2012. E aí disso até hoje estou aqui, Entrei na FACIP em 2020, mas aí a gente está fazendo esse trabalho aí há mais de 12 anos na docência universitária. E hoje você está exclusivo para a academia? Hoje eu estou, como docente, continuo, sou coordenador. E esse ano, na verdade, eu estou prestando um serviço, eu passei no processo seletivo da prefeitura, eu trabalho também numa farmácia comunitária. Bacana. E aí, professor, você trouxe para nós hoje um convidado muito especial. Mestre aí, professor Miro, Isso. E por que você resolveu trazer o Miro para nós? Então, o Miro, além de ser um grande amigo meu, justamente o que você fez a abertura aí. A gente trabalhou junto já com animais peçonhentos, inclusive ele tem alguns animais, quando a gente dá o curso de toxicologia em animais peçonhentos, ele tem alguns animais, escorpiões e peçonhentos, na prática, é bem interessante. E eu achei algo diferente, é algo, como você falou, tem mais benefícios, a gente vai observar durante esse podcast, do que prejuízos. E desmistificar isso, na verdade. Então, Miro, conta um pouquinho pra gente quem é você, de onde você veio, sua formação. Então, a minha família é quase uma pioneira de Sinop, Nós estamos aqui desde os anos 80. Muito tempo. Viemos de São Paulo para cá, eu nasci no Paraná, mas... E naquela época devia ter muito animal peçonhento por aqui. Certeza que tinha, certeza que tinha. Mas a cidade era muito pequena, ainda não tinha pessoas com conhecimento, assim, para estar divulgando esse conhecimento, de animais peçonhentos. Então a gente chegou aqui muito cedo, nos anos 80, cidade muito pequena, e sempre eu gostei muito dessa área de ciências, E aí, quando teve a oportunidade aqui em Sinop mesmo, abrir o curso de biologia, de ciências biológicas, falei, os próprios professores no ensino médio falavam, você tem que fazer esse curso aqui, se você não fazer a sua inscrição, eu vou fazer. Então, eu tinha alguns professores que já me viam assim, bastante... Você era a cara da biologia. A cara da biologia, a cara de ciência. Tá certo. Aí, eu fiz, fizemos o vestibular, passei, e me formei em 2002, mesmo ano do Fabrício. O Fabrício estava se formando lá no Goiás e eu me formando aqui em Sinop. Olha só. Das ciências biológicas. Sou professor do ensino básico, da educação básica do estado do Mato Grosso, ensino médio, e trabalhei
uma boa temporada com o Fabrício, numa outra unidade aí, unidade universitária. Durante uns 8 anos, Fabrício, trabalhamos juntos. Então a gente tinha essa parceria nas aulas de toxicologia da farmácia. Trocavam ali. Eu apresentava os animais peçonhentos para os alunos ter um contato prático também com o animal, além de adquirir conhecimento sobre a ação, né, tanto da peçonha quanto também da antipeçonha no organismo, também ter o conhecimento do animal, até porque ajuda bastante no reconhecimento, né, o que vai facilitar também o tratamento. Recentemente eu saí de sala de aula, mas continuo na educação. Certo. Eu estou no setor administrativo do Estado, mas dentro da educação. Beleza. Também. Perfeito. Para a gente começar, existe diferença de peçonha e veneno? É isso? Existe. Já vamos começar explicando o que é uma coisa e o que é outra, para o pessoal se situar. Embora existam diferenças, não significa que um é mais ativo do que o outro no organismo humano. Inclusive, os dois podem levar a óbito ou pode causar dano. Certo. Né? Se vai levar a óbito, causar dano, vai depender muito de várias ações. Mas existe a diferença. E a diferença não é complicada para ninguém entender. É o mecanismo que o animal tem de transferir o veneno ou a peçonha até uma pessoa, até um outro animal também. Uhum. Animal peçonhento nós caracterizamos como aquele que tem um órgão inoculador. Então ele tem um local onde ele produz essa substância tóxica e ele consegue estocar essa substância tóxica e tem como se fosse uma bolsinha. Uma bolsa. E tem algum instrumento para inocular. No caso, as peçonhas, o dente, a presa. No caso, a serpente tem a presa. As abelhas têm o ferrão. Então a abelha é um animal peçonhento. Okay. Né? E um animal venenoso é aquele que produz, mas não tem um local específico. Pode ficar na pele. Tipo um sapo. O sapo é um animal venenoso, né? Então ele pode estar distribuído pela pele dele, ou até pode ter algum local de estoque, mas ele não tem uma estrutura específica para inocular essa substância tóxica no organismo. Ele será menos agressivo? Ele acaba sendo mais difícil dele conseguir inocular, né? Ou transferir a substância tóxica. Tá. Pode acontecer a pessoa tá pegando, tá apertando, e aí pode também estar sendo... Tem até uma historinha, né, assim, que fala que geralmente a natureza mesmo, os venenosos são mais para defesa. Porque como ele tem o veneno, alguém vai atacar. Vai já pegar os peçonhentos é para caça, né? Certo. Também. Tem essa história, né? E na natureza os animais eles vão adquirindo experiências, né? Então um animal que tem um outro, certamente vai ter um outro como a sua presa, então ele vai aprender às vezes da pior forma possível que ele não deve se alimentar daquele outro. Porque também não significa que ao atacar o animal venenoso, esse outro animal que atacou, que é o predador, vai a óbito. Mas ele vai experimentar algo bem... Uma experiência desagradável. Desagradável, né? Ok. Tá, e aí então, rapazes, uma primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês é o seguinte, o fato de vocês conhecerem e trabalharem com animais peçonhentos muda a forma como vocês veem a natureza e a ciência? Muda. E isso é uma coisa que acontece com o ser humano de uma forma geral? Deve acontecer. Porque você conhece. Porque a partir do momento que você conhece o animal, principalmente serpentes, né? Serpente ela traz um medo, né? As pessoas querem ficar sempre longe, não gostam de aproximação. E é de origem, né? A gente já nasce com esse medo, aí tem questões também bíblicas, a serpente, que... Querendo ou não, isso tudo mexe tem os mitos, psicológico. Né? Então, quando a pessoa está diante de uma serpente, mesmo que a serpente não seja peçonhenta, às vezes também não nem agressiva, é um animal até calmo, a pessoa acha que está diante de um animal extremamente perigoso, né? E o encontro de um ser humano com a serpente, na maioria das vezes quem leva pior é a serpente, né? Vai bater na cabeça do animal, vai matar o animal e depois vai perguntar se é peçonhento ou não. Aí eles mandam foto para mim. Depois que já foi. Matou. Foi. Agora, é um erro, né? Porque a peçonha, ela tem potencial medicinal. Tem. Falem para mim um pouquinho sobre esse potencial medicinal, que eu acho que é justamente aí que entra a farmácia, né, professor? Positivo, né? Uma das áreas da farmácia, né?
que as substâncias, por esse fator da substância tóxica, ela é bem potente. Então, esse fator dela ser potente, por que a gente começou a ciência a olhar de outro modo? Por que a gente não pode usar isso para benefício? Quer dizer, se uma dosagem bem pequena já causa um dano tão grande, por que a gente não pode inverter isso para benefício, né? Aí hoje a gente tem, bem famoso, né? A gente conversa até com o Miro aqui, o caso da jararaca, né? Que é um medicamento para pressão, captopril, que é muito utilizado. É um exemplo. O né? veneno da jararaca Isso, tem um produz. composto que é utilizado na medicação da pressão, Exatamente, para controlar a pressão alta. para controlar a pressão alta. E aí Esse você aí mata a temos jararaca, acabou ali o fornecedor do Isso. remédio. Além do que, né, a gente usa o próprio animal para quê? Para fazer o soro, que é o que a gente chama de antídoto. Na realidade, começou com antídoto. Pode dizer, né? O antídoto ele é realizado através da produção de anticorpos em cavalos, né? Quando o veneno ele é inoculado no organismo, ele vai circular encontrando... E vai produzir ali no nosso organismo ele vai circular provocando danos, né? E o que o nosso organismo tem que fazer? Tem que produzir um bloqueio, e o bloqueio seria anticorpos. Só que leva muito tempo para o nosso organismo produzir isso, de tal forma que não vai dar tempo, possivelmente a pessoa vai a óbito se ela não tiver algo para bloquear. Então, como que isso é feito? Aplica-se a peçonha em animais de grande porte, né? Uma que dose... vão ter uma proteção maior uma proteção ali. maior e uma quantidade ideal, está ali sob o acompanhamento, observação de profissionais. E quando esse animal está com a quantidade boa de anticorpos, faz a sangria, retira a coleta de sangue e do soro se produz, do soro acaba se obtendo um anticorpo. Né? Então, e é exatamente esse anticorpo que o vai antídoto ele veio primeiro, e aí depois as pesquisas que chegaram a falar assim, não, olha, se tem o antídoto que vem dele, eu tenho outros componentes que também podem ser. Exatamente. Sim, os possíveis componentes. É tipo plantas, né? As pessoas falam... Porque quando nós falamos assim, produção de medicamento, né? Floresta amazônica tem quantas e quantas plantas aí que possivelmente pode oferecer um fármaco, né? Os animais também têm seus componentes, também produzem seus componentes. E é aí onde entra a pesquisa, onde entra a farmácia, os farmacêuticos, para identificar qual é esse componente e como é que ele pode ser aplicado na saúde humana e também na saúde animal. Usar a favor da gente, né? Já que é uma substância tão potente, por que não usar a favor, né? E hoje a gente tem tecnologia de ponta, né, que consegue fazer isso. A gente tem até um exemplo, um caso bem sucedido, a gente estava comentando aqui da UFMT, de um professor que ele estava usando o veneno de sapo para tratamento de tumor. Olha E estava tendo êxito, né? Assim, claro, é uma pesquisa. E a pesquisa era aqui? Era aqui. Se eu não me engano, foi até para... Só para dar crédito, pelo que eu conheço, possivelmente é o professor Domingos. O professor Domingos é um especialista aqui da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Sinop. É um cara, é doutor na área, pesquisador nato, né? Recentemente até fiz um curso com ele. E é um cara muito humilde, que trabalha muito, que oferece esse resultado também para a sociedade. Então, e a gente falando ainda falando sobre a utilização da peçonha, a gente tem casos de indígenas que usam ferrão, né, de abelha, de formiga, para tratar alguns casos, não tem, para fortalecer? Dentro desse conhecimento que a gente fala, conhecimento popular, né? Quando chega nos laboratórios muda um pouco, né? Porque a gente não faz exatamente como eles fazem. Aí requer muito estudo antes. Sim. Porque eu acredito que, sim, que nesse caso aí dos indígenas tem vai no instinto, vai no instinto, né? Tem a questão do erro também. Muitos podem ir a óbito, né? E a ciência ela não trabalha exatamente dessa forma, ela trabalha de forma dentro de processos metodológicos, né, para verificar se realmente qual é o potencial, porque quando você faz a aplicação de
de um composto natural, você pega Mas de uma acaba planta... estimulando uma pesquisa, Sim, né? é o primeiro ponto, né? É o primeiro um ponto ponto. importante. Partida, O, né? o pesquisador observar, opa, eles estão fazendo isso aí por quê? A partir daí ele vai levar para o laboratório e vai verificar, porque aí você tem que separar os componentes químicos, né? Porque pode ter componente benéfico e pode ter componente extremamente prejudicial. É tipo um chazinho, né? Hoje tem uma mina de ouro no Brasil do tipo assim, essa peçonha aqui, ela o mundo todo procura. Na verdade, nós temos os grupos de animais caracteristicamente peçonhentos. Nós chamamos animais peçonhentos de interesse médico. Tá. Então, para esses animais, todo mundo quer a sua peçonha, porque são animais que estão causando acidentes, né? Okay. O ser humano acaba entrando em contato com o animal em contato com o ser humano. Uhum. E isso até hoje, pelo menos que se sabe, a única forma de você produzir o antídoto, ou o antiveneno, o antipeçonha, é utilizando-se da própria peçonha. Mas tem um animal que vocês destacam? A gente comentou a própria que é a jararaca, né? Foi um medicamento que tem assim, um interesse comercial sucesso, grande. Né? Isso já tem um certo tempo. Hoje, claro, estão surgindo novas drogas aí. Mas a princípio essa foi, né? E até um pesquisador que participou, pesquisador brasileiro. Começou com uma pesquisa brasileira. E como que o curso de farmácia prepara o aluno para lidar com esse tipo de área, de setor, né? Pesquisa e também essa situação de atuação com toxicologia? Então, assim, a gente a população tem muitas vezes a ideia que vou fazer farmácia, vou trabalhar em drogaria. Mas aí que está, a drogaria, claro, é muito importante, é sim a área que mais absorve esses profissionais, mas a drogaria é um braço apenas, né? A gente tem a farmácia hoje, mais de 140 áreas de atuação. É muito lugar. Muita coisa. Então, assim, a toxicologia, a análise toxológica de alimentos, tudo isso, um profissional farmacêutico, claro, qualificando, capacitando, ele pode, né? E o curso nosso aqui da FACIP, né, sempre reforçando que ele é 100% presencial, e a gente tem o curso de farmácia já desde o primeiro semestre, bastante aula prática, porque aí você integra não apenas a teoria, mas a teoria e a prática. Vai para o laboratório. Esse caso nosso de parceria, olha que bacana, eu entro com a parte, né, toda a neurotóxica, coagulante, hemorrágica do veneno, e aí o Miro vem ele traz os animais, mostra, né, as características do animal, ele como biólogo, ele sabe identificar bem o animal peçonhento, e não só, né, cobras, mas escorpiões, aranhas. Sim. Então, isso uma coisa complementou hoje. E hoje, claro, a gente sabe as interdisciplinaridades, né, a gente não trabalha sozinho. Uhum. Quando você leva os animais, você leva eles vivos ou mortos? Mortos, né, porque para vivo tem que ter algumas autorizações, tem que seguir alguns parâmetros, né, e aí é um pouco mais complexo. Então, só interrompendo, que ele não mata os animais geralmente é doação que ele recebe. Exatamente, os animais chegam mortos. Eu faço a identificação aqui para a UPA, o pronto atendimento, quando aparece, o pessoal me liga, tem outros profissionais que fazem também, mas o meu telefone fica à disposição. Você identifica. Faço a identificação. Até para identificar o antídoto que vai usar, né? E hoje está bem mais fácil, né? Porque antigamente eu ia lá no hospital. Hoje a pessoa manda foto. Sim. Se a foto vem nítida. Tecnologia, né? Hoje os índios mandam foto. Olha só. E deixa eu perguntar para vocês, o que torna o acidente com animal peçonhento um problema de saúde pública no Brasil? Olha, o que acontece? Em si ele já é um problema de saúde pública, né? Aí nós temos algumas questões, por exemplo, o conhecimento do animal, a exploração dos ambientes, né? Nós temos hoje um avanço das populações para as áreas de mata, né? Isso não é de agora, já vem de algum tempo. E principalmente em regiões novas, muitas vezes tem algum animal novo naquela região, um animal que antes não era caracterizado ou que a peçonha dele não era tão conhecida. Serpentes não, serpentes hoje está bem caracterizada, mas a gente encontra escorpião, possivelmente novas aranhas, né, na floresta amazônica. Sim. Regiões novas, são animais endêmicos, só tem naquela região, mas agora a população está invadindo aquela região. Então isso acaba caracterizando o problema de saúde, porque às vezes a pessoa é picada
e chega E vai chegar e no vai, poder público. chega no poder público, chega no Chega atendimento. no postinho, Aí chega qual- na UPA, chega no pronto-socorro. Exatamente, chega com sintomas. O que foi? A pessoa fala, é um animal que me picou. Mas qual foi o animal? Não conseguiu capturar, até porque não era a prioridade naquele momento capturar o animal. Sim. A prioridade era E aí você tirar o vai paciente e jogar. unido, unité? Daí você vai pelos sintomas, né? Aí faz o tratamento sintomático. O médico Certo. vai determinar um protocolo de fazer o tratamento sintomático. Porque se você não tem um animal, de repente é um caso novo. Nós pegamos alguns casos novos aí. 2 casos a gente não conseguiu caracterizar qual é o animal. Aí o tratamento foi o quê? Foi sintomático. Trata os sintomas. Certo. Mas não, Um não tinha genérico. porque no caso não tinha antipeçonha, né? Certo. Qual é a antipeçonha que o médico vai pedir para fazer a aplicação se ele não sabe Não qual é o sabe animal? qual foi o animal. E a gente sempre fala, né? O tratamento inadequado pode ser pior do que o não tratamento. A aplicação inadequada da antipeçonha pode ser pior do que a aplicação, do que a não aplicação. Nesse caso, você faz a observação. E aí vai acompanhando a evolução dos sintomas. O farmacêutico entra também fazendo esse cálculo de quanto é necessário de antídoto. Sim, a gente pode estar auxiliando, né? Igual eu falei, é a equipe, né? Claro que o laudo final é o médico, né? Ele é o profissional responsável, que é ele que vai passar, mas a gente, né, tá lá como ponto de apoio, igual o biólogo vai reconhecer, a gente tem na questão da disponibilização da medicação, igual a gente falou, é até bom deixar bem claro isso, esses medicamentos eles não têm na rede privada. É tudo público. Tudo público. Por exatamente. isso que é um problema de saúde pública. Exatamente, e é importante isso porque até aponta para notificação. Tem que passar pelo poder público para notificar. Notificação compulsória, né? Uma notificação que é muito importante até para fazer esse controle. Saber, tem tal área que está tendo muita quantidade, por exemplo, nós estamos na bacia amazônica. Então, um exemplo, a surucucu ela causa pouco incidente, mas aqui na nossa região, pelo fato de a gente estar no território dela, de repente aqui já é bem mais que outras regiões do país. E eu acho que é importante a gente destacar que quando a gente fala de antídoto, vai depender, a quantidade de antídoto que tem tantas doses na secretaria armazenada. Aquela pessoa que foi picada, às vezes uma dose não resolve, né? Às vezes precisa de mais doses, né? É porque aí vai, a equipe que vai fazer o atendimento, ele vai verificar, vai classificar, tem que ter uma classificação do acidente. Primeira coisa, você identificou qual é o animal. Mesmo quando o animal não vem, é possível aí onde entra a farmácia também, porque aí tem os exames laboratoriais que você consegue identificar o animal mesmo na ausência do animal. Certo. Né? Tem os exames laboratoriais que não é nenhum auxílio, é fundamental que se tenha. É só pegar essa deixa aqui, ó. Ele falou um ponto bem crucial, porque assim, tudo bem, para as pessoas que não entendem, mas para a gente, apesar de a gente não ter animal, mas tem animais que são bem característicos o resultado. Por exemplo, uma cascavel em relação a uma surucucu. No a gente exame tem a de questão, sangue, a plaqueta, por exemplo. Um baixa a plaqueta, o outro não. Então, às vezes, isso auxilia demais o médico na decisão lá dele. Como vai tratar. Exatamente. Um causa alteração da urina, o outro não. Isso, a cascavel mesmo, né? Alteração da cor de urina. Cor de Coca-Cola. A jararaca já vem um edema, às vezes bolhoso, né? Necrosante. Então, cada um vai. A micrurus, que é a coral verdadeira, de repente o paciente chega lá, que inclusive, que a mais venenosa nossa é ela, o paciente pode ir a óbito rapidamente com insuficiência pulmonar, né? Aguda. Por quê? Porque ela para a musculatura do tórax, o cara não consegue respirar, o paciente. E a gente falando sobre a importância desses animais para a medicina, em que ponto a gente está errando em que eles são tão demonizados? Existe uma falta de educação ambiental? Ou existe aí falta de prevenção? Onde a gente está errando? Educação. Educação ambiental. Tem que educar melhor, tem que explicar melhor, mostrar principalmente para os jovens, né? A importância de você preservar. A preservação, o animal. Porque o animal ele vai causar o acidente, é o mesmo instinto. Ele está se defendendo. Está se defendendo. Ah, mas ele entrou na minha casa, mas ainda é o instinto dele. Mesmo ela tendo entrado na sua casa.
né? Você verificou o animal, está longe, mantenha a distância e acione bombeiro. O bombeiro, Sinop é o principal órgão onde eles vão fazer, tem pessoal qualificado e também tem os instrumentos qualificados para capturar o animal sem oferecer risco, né? E então é fundamental que se faça a educação, explique todos esses parâmetros, tudo isso que nós estamos conversando aqui, seja explicado nas salas de aula também. Até porque você matar uma cobra, uma serpente, é um crime ambiental. É um crime ambiental. É um crime ambiental. E tem muitas pessoas ainda, infelizmente, que matam gratuitamente, né? A gente estava conversando antes, às vezes passa na estrada, atropela de propósito. O animal está ali atravessando, não é um animal que atravessa uma estrada rápida. Por exemplo, uma sucuri é um animal lento no solo. Na água, obviamente, que ele vai ser mais rápido. Então, ele está atravessando ele lentamente a estrada, tem pessoas que param, ou para o carro e vai lá e mata, ou às vezes atropela o animal simplesmente por pura maldade, né? Espera o animal passar, ele vai atravessar, ele vai... E quem tem que fazer essa orientação? A quem cabe fazer a orientação? Isso é uma coisa que tem que estar na grade curricular, tem que estar em anúncio do governo. Aonde que a gente precisa divulgar mais isso? Eu acho que principalmente secretarias de educação, né? Acho que tem que partir dali Secretaria de Educação e Meio Ambiente. São as duas secretarias que precisam estar trabalhando junto. E saúde. Para preparar as pessoas, porque assim, você está dentro da sua casa, se depara com uma serpente, e aí, o que você faz? Geralmente, o ideal seria isso. Se o animal está paradinho ali no canto, é chamar o bombeiro. Porque nós não podemos também incentivar as pessoas a pegarem o animal. Porque na maioria dos casos é um animal que não é peçonhento. Certo. Mas vai saber. Mas também não tem como saber. Principalmente a população em geral não tem essa obrigação. Até porque o senhor usou o termo da coral verdadeira e coral falsa, né? Isso. Então, confunde. E até tem jararacas, tem falsa jararaca também. Né? Tem os animais que imitam bem o verdadeiro. Então o ideal é não mexer. Nós não podemos encorajar, não, vai lá e pega pela cabeça dele e você vai conseguir imobilizar. Tem alguns animais que têm estratégia de escapar da sua mão. Então, se a pessoa não saber pegar adequadamente, ele vai escapar. E se desferir o bote for peçonhento, vai ali ter um acidente pronto já. E aí vai piorar a situação, porque essa pessoa vai precisar de tratamento, vai ter uma despesa. Então. Ligar para o bombeiro. Tá? E como que a gente faz, hein? E agora é uma pergunta desafiadora para os dois aí. Como que a gente equilibra aí o instinto de defesa com a importância da preservação? É difícil. É difícil. Essa é bem difícil. É bem difícil porque as pessoas no dia a dia também não têm obrigação de saber se o animal é peçonhento ou não e ela não vai conseguir ter esse autocontrole, né? Precisamos falar mais sobre o assunto, então, né? Precisa ser mais conversado. No local onde eu trabalho, onde eu moro ali, aparece, assim, sempre que aparece, as pessoas entram em contato comigo, tiro foto, tento colocar nos grupos explicando que o animal não é peçonhento, a gente passa algumas informações básicas, né? Ao mesmo tempo, pedindo para não sacrificar o animal, mas também não aproximar muito. E crianças, principalmente crianças, porque quando eu capturo o animal, muitas vezes tem criança e quando a gente faz a captura, eles acham que eles também podem fazer a captura, né? E aí é um risco, é um perigo, né? Ele está encorajando. Então tem que estar sempre explicando, vocês não devem fazer isso porque esse que eu capturei não é peçonhento, mas vocês não vão conseguir saber. Sim. Né? E só mais um alerta também, né? Igual principalmente para jovens, né, e crianças, que a mesma, às vezes que ele fala, o animal lá não é peçonhento, aí o cara, então por isso vou pegar, mas ele vai morder e ali ele tem bactérias, machucar, né? Patógenos que o nosso organismo não está acostumado, então vai causar uma infecção, não vai matar, mas vai causar um transtorno que leva à saúde pública também. Então, claro, independente, claro que o peçonho é mais perigoso, mas independente, se o animal não está oferecendo risco, é chamar o bombeiro, afasta, igual ele comentou, e vai lá. Agora, claro, uma situação também, não vamos ser, né, hipócritas, né? Uma situação que o animal está ali entre você e ele é diferente, você tem que agir, né? Mas sempre que puder, né, igual a gente comentou, tá aí na estrada, quer dizer, você está dentro do seu carro, por que você vai parar lá para matar o animal ou passar em cima dele, né? Diferente,
do animal, né, tá lá dentro da tua casa oferecendo risco para você. O escorpião, ele tem... A peçonha dele é utilizada também de forma medicinal? É a questão de sistema nervoso, né? Então, existem algumas pesquisas para verificar como que ele pode ativar ou até causar inibição do sistema nervoso. Porque tem alguns fármacos que precisam ativar o sistema nervoso, alguns que precisam inibir. Certo. Então, ele tem essa atividade... Hoje o campeão de morte no Brasil é o escorpião? É o que mais causa acidente, é o escorpião. No geral, mais causa acidente no Brasil. É porque nós temos 3 grupos de animais peçonhentos bem característicos. Tem mais... Os 3 mais característicos são serpentes, aranhas e escorpiões. Desses 3 grupos, no Brasil, o que causa mais acidente, que tem mais registro, mais notificação, né, são os escorpiões. Então, obviamente que... E aqui na nossa região a gente tem o escorpião vinagre, né? Tem o escorpião que não vinagre. faz nada. Ele faz. Ele faz? O que acontece? Ele não tem peçonha. Ele tem uma substância, é o ácido acético, né? Que ele libera quando ele é incomodado. Então, se a pessoa ficar incomodando ele, pegar ele, provocando, aí ele consegue liberar, né? Tipo que é um escorpião bem grandão, grande, né? tem um pendão, caudal, né? E aí ele libera e causa até uma certa sensação de anestesia ou de formigamento no Diferente no do outro escorpião, que é o escorpiãozinho mesmo, que é pequenininho. Isso, o mais famoso é o amarelo, aí o mais tem venenoso da América do Sul. Aí ele tem uma glândula assim de veneno, tem um local onde ele guarda, ele estoca, e tem um aguilhão que é onde ele consegue inocular a peçonha. E sim, ele é caracterizado como animal peçonhento de interesse médico, o interesse na área de saúde, né? Então, já que nós estamos falando sobre isso, eu sei que o nosso tempo tá curto, mas assim, uma pessoa foi picada, foi mordida, ela tem que agir rápido, o que ela faz? O sucesso no tratamento está no tempo de atendimento. Exatamente, isso aí foi bom você tocar nisso, nesse assunto, porque o que a gente vê? Muita gente assim fala, não, eu vou fazer um torniquete, vou específico tem pessoa. Exatamente. Gente, eu não tenho nada contra isso, né? Tem a questão cultural, a gente respeita tanto a questão indígena também, de cultura de cada população, mas hoje, gente, o que vai te salvar ou não, se for realmente um animal peçonhento, é o soro, é apenas o soro que tem. Inclusive o escorpião tem o soro anti-escorpiônico também, da aranha, né? E das cobras, né? Unidade então, pública exatamente. de saúde. Exatamente. Não adianta ir para um hospital não vende farmácia, nem não vende farmácia, não vai estar. Exatamente. Tem que ir para um lugar público e rápido. E o tempo, faz a limpeza. Não, torniquete não pode. Não. Faz a limpeza. Faz a né? limpeza. Se quiser, tudo bonitinho. E o quanto mais rápido. Corre. Pode complementar. Essas medidas. Nós recebemos muita medida que veio dos Estados Unidos antigamente, mas que hoje há muito tempo já não se aplica no Brasil. Então, foi picado, direcionar para um hospital público, uma unidade pública. Se for levado no hospital privado, o próprio hospital vai encaminhar, ele já vai encaminhar lá para o hospital público, porque lá é o único local que o soro é distribuído. E é importante que se faça todas as notificações, que faça a notificação, que faça a identificação correta do animal, porque a quantidade de soro que vem para uma região é de acordo com os registros do ano anterior. Se eu não tenho incidência exatamente. de tal serpente, não vai ter o soro. Exatamente, se você não faz a notificação e a notificação correta, ou o soro não vem na quantidade ideal, ou vem em quantidade errada. Vem para animais diferentes daquilo que foi identificado. Por isso que tem que se fazer a identificação certinha do animal, né, para que haja a reposição correta. Aí tem a gestão das unidades de saúde, precisa fazer a gestão correta também. E professor, só para a gente entender a farmácia dentro desse universo, hoje você tem um número de alunos assim que se interessam por esse tema da toxicologia e... sempre, né? A toxicologia, aliás, é uma das áreas muito procuradas dentro da farmácia, porque a gente tem aquela parte também, né, que é o IML, que associa também, e a parte de animais, meio ambiente, hoje tem muito procurado isso, né? Então o farmacêutico ele pode atuar, né, na parte toxicológica do meio ambiente para os animais e também dentro da Politec, que é como perito criminal.
E o senhor vê que, assim, para os próximos anos, o senhor vê crescimento nessa área? Ah, com certeza. Não só nessa área, né? Mas a gente está A farmácia de uma forma geral, né? O curso de uma forma geral, o senhor vê crescendo? Nossa, muito. Essa semana mesmo teve uma conferência aqui de mais de 15 municípios. Terminou ontem, eu participei dela, da assistência farmacêutica na rede pública. Então, tem muitos setores, áreas militares, né? Hoje, Polícia Militar tem farmacêutico, Exército, Marinha. Vão abrindo frentes? Vai abrindo e concurso. Se eu não me engano, se não tiver aberto, encerrou agora um concurso da aeronáutica para farmacêutico. Certo. Aí só concluindo, antes eu acabei não concluindo a situação da identificação do acidente, tá? Tem a identificação do animal e tem a identificação do acidente também. Ah, certo. Então, a caracterização, a classificação do acidente. Então, quando a pessoa chega, primeira coisa, classifica o animal que picou. Segunda, classifica o acidente. Se ele vai ser leve, se vai ser moderado, se vai ser grave. E aí tem um parâmetro do Sistema Nacional de Notificação. O que identifica leve, moderado? Aí tem os sintomas, né? A dor local, um vermelhidão, leve. Aí tem a quantidade de ampola que você vai aplicar. Isso tem a ver com a quantidade de veneno que a pessoa absorveu. A quantidade de veneno e o tempo que a pessoa foi picada também. Ok. Por que isso é importante? Porque vai evitar se gastar soro em excesso ou menos soro do que é necessário. Entendeu? Então, se eu chego lá, o médico classificou, esse é um acidente leve, então, de jararaca, de repente 5 ampolas. Diferente de classificar o acidente era leve, mas foi classificado como moderado, vou gastar 10 ampolas. Não era necessário gastar 10 ampolas. Porque, de repente, eu tenho um estoque baixo já, né? E se eu gasto a mais daquilo que é necessário, pode faltar para uma próxima vítima, um próximo paciente. Por isso que é sempre necessário. Tá o azar de chegar 2 no dia, né? Fazer a identificação do animal para você não gastar o soro errado, de forma inadequada, e também a quantidade ideal que eu possa aplicar naquele paciente. Certo. Então, isso Esse ano a gente já teve acidentes aqui? Teve, nós começamos o ano com bastante acidentes aqui em Sinop. Né? Na área urbana ou na área rural? Quase que exclusivamente área rural ou área periurbana, já próximo de rios, de mato, os bairros estão abrindo novos, né? Acaba sendo mais propício nessa região. Mas praticamente é de aldeias, né? Sinop acaba que atendendo algumas aldeias que encaminha aqui para Sinop, e trabalhadores de zona rural. Algum óbito? Tivemos um óbito. Um óbito de um indígena. Infelizmente, pelo tempo, e também tem a própria resistência de cada paciente. Certo. Nós temos paciente que resiste mais tempo, paciente que resiste menos tempo, e era uma criança, né? Acabou que dá óbito. Ok. Bom, gente, nós estamos nos encaminhando para o final desse episódio. Eu gostaria, professor, que o senhor falasse um pouco, agora para finalizar, o que o senhor gostaria que as pessoas soubessem sobre o verdadeiro papel do farmacêutico na sociedade. Então, assim, não olhasse ele apenas como que às vezes é muito tajado, né, como um distribuidor de medicamento, mas ele está muito à frente disso, né, ele tem aquela preocupação, o cuidado. Então, eu sempre falo, o ato de entregar, né, eu vou falar que é o principal papel de entregar um medicamento, não está apenas entregar, é você explicar, orientar de forma correta como que ele vai fazer aquilo e como você vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Porque o próprio remédio pode virar um veneno, né? Exatamente, você falou tudo. É a dose, né, que torna o benefício ou o malefício, é a dose, de como você usa. E a gente, parece que não, mas muitas vezes eu estou trabalhando hoje na ponta, então eu vejo coisas assim que você pensa que não existe mais, que são só histórias e acontecem. Então, eu acho fundamental o papel dele na saúde pública, né? E a gente sempre fala, onde tem medicamento, tem que ter o profissional farmacêutico. Muito bem, professor. Então, eu gostaria que você também se despedisse e desse sua mensagem final com relação aí a essa relação do ser humano com o animal peçonhento e uma forma melhor de se relacionar. Primeiro, agradecer aqui ao convite do professor Fabrício. O professor Fabrício também, que é mestre em biociência animal. Agradecer a você, a Dani Melhorança, a FACIP, toda a equipe da FACIP pelo convite. Então, essa é uma briga muito antiga, né? Fazer com que o ser humano
consiga enxergar os animais peçonhentos de forma diferenciada. O animal realmente ele oferece perigo, é importante as pessoas saberem disso. Até as pessoas perguntam para mim por que eu gosto de trabalhar com animais peçonhentos, né? E a resposta que eu dou é a resposta da pessoa que me inspirou, que é o professor Marcos André de Carvalho da Universidade Federal do Mato Grosso. É fascínio e medo, né? Você tem que estar fascinado pelo animal para você poder aproximar dele, para você poder estudar ele, e medo porque existe limite até onde você pode chegar, porque o animal oferece risco, né? Então as pessoas precisam desenvolver, o medo as pessoas já têm do animal. Agora precisa desenvolver o fascínio do animal, saber que ele tem importância ecológica, ele tem importância para a área da saúde. É possível fazer muitas pesquisas, os animais podem nos oferecer muitas coisas ainda para tratamento de diversas saúdes, diversas doenças. Tá? Então é importante o quê? Que haja um trabalho muito sério entre as diversas secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde. Parceria com as faculdades. As parcerias também. Com as faculdades, com as universidades. Né? A Sinop é uma cidade universitária, tem muitas pessoas, tem muita intelectualidade aqui no município. Usar isso, né? A gente precisa usar a nosso favor. Tá? A gente sempre fala que o encontro entre o ser humano e uma serpente, a serpente na maioria, não só a serpente, mas os animais peçonhentos, na maioria das vezes leva o pior. Então o ser humano é um animal bem perigoso também. Tá certo. Tá certo. Muito obrigada, professores, pela participação de vocês. E aí eu aproveito para dar um recado final. Se um animal silvestre peçonhento aparecer na sua casa, não tenta capturar, não tenta mexer, se afasta as pessoas, afasta os animais domésticos. 193, bombeiros, chamem os bombeiros, porque eles são treinados, capacitados, vão saber proteger todo mundo, os seres humanos e os animais. Então é isso, eu espero você no próximo FACIPcast.